Olá, prontos? Preparados? É então sem rodeios. Me acompanhe na leitura do livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 12, aonde encontra-se o seguinte registro. Por quê? Mudando-se o sacerdócio necessariamente também se faz mudança da lei. Preste atenção. Mudar não é excluir. Jesus não veio excluir a lei e os profetas. Muito pelo contrário, ele veio ensinar os seres humanos a discernirem a realidade espiritual registrada na lei de Moisés. Prova disso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 43, acrescentou Jesus: Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus, modificando a lei, acrescentou: Eu, porém, vos digo, amai também os vossos inimigos. Os inimigos, segundo a lei, eram exatamente os pecadores, que eram inimigos de Deus. Mas Jesus veio ensinar a cumprir a lei e os profetas. Ele acrescentou: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abirrugar, mas cumprir. Jesus cumpriu a lei para nos ensinar exatamente o caminho. Sim, para discernir este mistério espiritual. Pois o mestre, ele não faz a prova pelo aluno, ele ensina o aluno a passar pela prova. Por isso disse Jesus: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome também a sua cruz e siga-me. Nós devemos se tornar um imitador de Cristo para cumprir a lei. Do contrário, Jesus não teria dito: Eu, porém, vos digo, amai também os vossos inimigos. É da nossa responsabilidade amar como Jesus amou para cumprir a lei, pois no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14, disse Paulo: Pois toda a lei se resume em um só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Amar os pecadores, amar os nossos inimigos como a si mesmo é cumprir toda a lei e os profetas. É da nossa responsabilidade amar o próximo, ou seja, cumprir toda a lei e todos os profetas. Mas para cumprir a lei e os profetas, você primeiro precisa saber discernir a realidade espiritual registrada na lei. Do contrário, você irá se tornar um inimigo de Cristo, assim como Saulo de Tarso. Veja por você mesmo que consta no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, disse Paulo: Quando éramos inimigos de Deus. Quando exatamente os apóstolos eram considerados inimigos de Deus? A resposta é simples: quando estes não sabiam extrair a graça da lei de Moisés. Pois ao dar cumprimento exatamente de forma literal à lei de Moisés, estes estavam matando exatamente os pecadores. Prova disso é que no livro de Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo de Tarso estava perseguindo e matando todos os cristãos, ao dar cumprimento à lei de Moisés sem saber discernir a realidade espiritual registrada por detrás da letra. E é exatamente isto que acontece com os cristãos nos dias de hoje. Sem saber discernir a realidade espiritual, eles dão cumprimento à lei de Moisés. E neste caso, eles se tornam exatamente inimigos da cruz de Cristo. Veja, meu amigo, preste atenção neste mistério. Por que exatamente a graça é de graça? Repito, por que a graça é de graça? A resposta é simples: porque a lei espiritual é cumprida por Cristo. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, disse Paulo, sou carnal. A carne e o sangue não é capaz de cumprir a lei espiritual, mas a lei de Moisés sim. Veja, porque no livro de Romanos capítulo 8, versículo 7 diz: Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei espiritual de Deus, nem pode fazê-lo. A lei espiritual, reconhecida por graça, é Cristo que cumpre em nosso lugar. Neste caso, a graça é de graça, mas a lei de Moisés é por nossa conta. Amar o próximo como a si mesmo, isto é da nossa responsabilidade. Deus só faz o que nós não podemos fazer. Nós não podemos cumprir a graça, a lei espiritual.
Por isso que Cristo precisa se manifestar sobre a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então Cristo estará cumprindo a lei espiritual em nosso lugar. Mas até que isso venha a acontecer, é da nossa responsabilidade cumprir a lei de Moisés, amando o próximo como a si mesmo. Sim, fazendo isto, você estará cumprindo a lei, amando o próximo como a si mesmo. Porém, veja, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, diz: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não cumpre a Deus dominar os desejos da sua carne. É da sua responsabilidade não matar. É da sua responsabilidade não roubar. É da sua responsabilidade não adulterar. É da sua responsabilidade não dar falso testemunho. É da sua responsabilidade honrar pai e mãe. E assim por diante. É da sua responsabilidade amar o seu próximo como a si mesmo, quer seja ele o seu amigo ou o seu inimigo. Esta lei nós podemos cumprir, mas a lei espiritual é Cristo que cumpre em nosso lugar. É exatamente por isto que a graça é de graça, porque é Cristo que cumpre ela por nós. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo.